Peixes. Peixes, esse mês é um mês muito importante, eu diria que é um dos meses mais importantes do ano, porque é o início de uma série de mudanças que vão acontecer. E no caso de vocês, a primeira carta que aparece é a carta da Justiça. Quando essa carta vem, ela fala em processos, em contratos, em debates e também nessa necessidade do equilíbrio. O pisciano, né, esse mês é um mês favorável para questões financeiras. É um bom momento para questões financeiras. Eu diria que a dificuldade maior vai estar no trabalho do dia a dia, né? Um desânimo, uma insatisfação com relação ao trabalho. Mas é um período que tem muito esse olhar de quem é o outro, né, nessa história, com quem vão ser as parcerias, as associações. E a carta da Justiça, ela pede um equilíbrio. E aí ele diz, um momento de novas alianças, de satisfação nas alianças, e ele fala de, é muito importante que se expresse, que diga o que está sentindo de verdade. E também ele fala dessa favorabilidade de ganhos financeiros, apesar de escolhas, né, serem necessárias aqui, uma certa frustração com relação à parte financeira, é um momento favorável, sim, para o pisciano. E aí ele mostra, é um momento de tirar uma lição, de aprender como as coisas se processam, né? É um momento favorável para o dinheiro que entra vindo do outro, né? É como se fosse ter uma ajuda, um facilitador. E aí ele mostra bastante estressados na fala, porque estão muito ansiosos. E aí ele mostra a necessidade de buscar uma cura emocional no divertimento, nas coisas prazerosas da vida que vocês não estão conseguindo achar. Como se a vida tivesse muito pequena e vocês não estivessem vendo nada de divertido ali. Muita indecisão, talvez alguns pensando num novo lar, numa nova casa. Ele fala um momento de instabilidade afetiva e a necessidade de um renascimento. Existe uma desestrutura, que é uma desestrutura interna e que se reflete fora. Mas, na verdade, é uma indecisão. Eu acho que é apenas um momento mesmo. E aí ele diz, favorável a quem tem filhos, né? A carta da força, ela traz novos romances, ela traz maior criatividade, maior fertilidade. E aí ele mostra também aqui uma rivalidade no profissional. Então, esse descontentamento, esse desânimo ligado ao lado profissional, muito indica ser por rivalidade, por competição. E aí ele fala muita ilusão no lado profissional, mas a possibilidade aqui de uma parceria, alguém mais, como que eu posso dizer? Alguém com maior afinidade, que se construa uma bela parceria durante o período. Que, lógico, gente, não vai ficar só nesse mês, a coisa se prolonga, né? Favorabilidade de chegar em novas associações, novas possibilidades de relacionamentos, tanto profissionais como pessoais. A proteção espiritual, então quem tiver que sair da sua vida, não lamente. Muitos conflitos, as coisas estão sendo resolvidas, e ele fala, um momento de crescimento, de evolução. Muita mudança acontecendo interna, uma transformação interna,
de autoconhecimento, de busca de coisas novas, um momento favorável para viagens internacionais, talvez alguma dificuldade no sono, né, no dormir, uma transformação ou sua no papel de mãe ou uma transformação ligada à mãe, mas ele diz se sentindo presos a uma situação e isso precisa ser transformado, tem que ser feito de uma outra forma. Então, uma nova filosofia de vida, talvez início de um curso novo, uma nova especialização, um concurso, mas ele fala a cabeça que não para de pensar. Então, esse sono pode ser alterado em função disso, né? De você ter tantas possibilidades e ficar pensando, avaliando e repensando, isso está te consumindo energeticamente. Então, a carta diz, uma nova estrutura precisa ser criada aqui. Uma decisão tomada, porque o que está por baixo disso é a indecisão. Então, a partir do momento que eu tomo uma decisão, a cabeça sossega um pouco, né? E ele diz, um novo início profissional, uma nova estrutura emocional, com maior liberdade, com maior criatividade. Ele mostra projetos novos, é como se fosse assim, vamos fazer tudo diferente, vamos pensar algo diferente, ainda muita incerteza, novas metas, novos valores, ainda nessa luta interna. Então, eu diria assim, que é um momento de tomada de decisão para um outro tipo de vida, examinando os medos, mais introvertido, atenção mesmo para a saúde, porque essa preocupação financeira não precisa ser o foco agora. Existe uma possibilidade importante de concretização na matéria. Então, fiquem tranquilos, porque a coisa vai vir de uma forma ou de outra. E ele mostra que hoje, isso que você está vivenciando em termos de contrato, de papéis, de leis, são relações de vidas passadas, são colheitas de vidas passadas que chegam agora para você. Ele reforça a abundância no lado financeiro. Então, vamos rever o que é importante de verdade. E outra vez ele mostra esse não falar, não se comunicar, não dizer o que sente de verdade, né? Então, ele coloca aqui como se fosse uma figura de autoridade que quer a coisa só do próprio jeito, né? Sem ter o olhar para o outro. E a necessidade de transformação, para ter uma convivência mais agradável, para sair dessa repressão do dia a dia. Aqui também pode indicar um problema de saúde, porque são duas cartas negativas que a gente fala, então atenção para a saúde, fazendo o eixo com o isolamento. Então muitas vezes a pessoa vai acabar no hospital ou com algum problema de sono, de dormir, de necessidade de se isolar. E aí ele fala a possibilidade de conhecer alguém durante uma viagem, que seja uma viagem curta. Ele fala que essa transformação interna tem que sair. A aflição, ela vem de uma sensação de culpa. Então, é um olhar para isso e tentar resolver. E ele mostra a necessidade de relaxar, de descansar, de não ficar nessa tensão o tempo todo. Sabe quando a gente fala assim, mais leveza, mais criatividade, ser mais grato pelo dia a dia e deixar as coisas acontecerem sem ser tão a ferro e fogo, né? E ele traz uma nova orientação, novos projetos. Então, mudança nos projetos, e ele coloca o mestre trazendo para vocês esse crescimento. Então, no inconsciente, ele mostra a força da espiritualidade trazendo essa mudança para vocês. Então, vamos olhar com tranquilidade, né? E lidar com isso no dia a dia. E aí ele traz o final de sofrimentos ou de preocupações, novos caminhos, se sentindo realizados financeiramente,
Ele coloca a necessidade de ter mais paciência nesse dia a dia, ter mais equilíbrio, né, no lar, na casa, com as pessoas com quem eu moro. É um equilíbrio interno, é uma leveza, uma beleza, a busca de se cuidar mais, sabe? Crescimento nesse dia a dia, uma melhora na saúde, um cuidar da própria saúde, né? Para que possa ter o crescimento e maior tranquilidade. Não ficar no extremo, né? De 8 ou 80, ou é do meu jeito ou não é. Ele pede discernimento, ele pede tranquilidade, que as coisas estão acontecendo aí com a proteção. Você vê na casa da espiritualidade, a carta da proteção, isso é muito importante. Ele mostra que vocês estão sendo nutridos e existe um poder aqui, né? Então é assim, se cuidar para poder aproveitar esse lado mais poderoso, esse lado de concretização que vocês são capazes de ter, sem deixar essa emoção pegar tão pesado. É um momento de expansão para todos vocês. Então vamos ver qual é a carta para esse mês. Aí ele diz assim: você não precisa depender do outro para ser feliz. Permita-se tratar das suas próprias feridas, cuidar-se e dar amor a você mesmo. Um bom mês para você. Mas no meio da encruzilhada foi Deus que se mostrou pra mim. Sem placa, luz ou imagem, só na flor e no espinho que sempre estiver.